Podemos dizer que a marca de quem está crescendo, evoluindo, em todos os sentidos, é exatamente a sua capacidade de não se considerar alguém que já está pronto, suficiente, alguém que já sabe tudo, mas sim a sua capacidade de sempre se colocar na posição de aprendiz. Aprendiz é basicamente alguém que está a aprender, a estudar, a adquirir instrução, conhecimento. Mas um outro detalhe é que aprendiz não só se refere a um estudante, a alguém que está a aprender, mas também se refere a um inexperiente, a um novato, a um leigo, que ainda tem pouco conhecimento diante de tudo que ele ainda tem para aprender. E qual é a aplicação que nós podemos fazer em nossa vida diante dessa definição? É que nós não só devemos ser esses que têm sede por aprender, sede por conhecer, sede por adquirir cada vez mais conhecimento, mas ao passo que nós vamos crescendo, nós devemos ter a consciência de que ainda somos um aprendiz, ou seja, um novato, um leigo. É nós termos a mesma consciência que o apóstolo Paulo afirmou, expressou em Filipenses capítulo de número 3, verso 16. Ele diz, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Deus é o grande e supremo mestre e nos deixou sua lei, sua palavra, não só para que pudéssemos aprender, mas Ele espera que nós pratiquemos a sua lei, que nós pratiquemos a sua palavra. Eu cito aqui, por exemplo, o Salmo 118, que é praticamente um elogio, um hino à lei do Senhor, às leis divinas. Nesse mesmo Salmo, no versículo de número 26, está escrito assim, eu vos exponho a minha vida para que me atendais, ensinai-me as vossas leis. O nosso coração precisa ter esse desejo ardente por conhecer a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Livros como Eclesiástico, Eclesiastes, Sabedoria, Provérbios, nos chama de forma insistente a sermos esses aprendizes diante do Senhor, porque nos chama a ouvir mais, a dar mais atenção aos princípios eternos, aos conselhos de Deus, a buscarmos com ardor a sabedoria do céu. Então nós temos que ser essas pessoas que aprendem de Deus, como Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 seguinte, aprendei de mim. Nós devemos ter esse coração ensinável. O livro de Isaías, no capítulo 50, no verso de número 4, diz o seguinte, cada manhã Ele desperta meus ouvidos para que escute como discípulo. Como discípulo, ou seja, como aquele que está para aprender, para receber. Como Maria, lá em Lucas capítulo 10, sentou-se aos pés de Cristo Jesus para ouvi-lo com atenção, com desejo. E não tem como nós deixarmos de falar aqui de Jesus, o grande Senhor e Mestre. Jesus estava sempre ensinando. É comum, ao nós lermos o Evangelho, encontrarmos expressões como e Jesus começou a ensinar-lhes, e Jesus pregava e ensinava. E em torno de Jesus, geralmente estava uma multidão que o apertava, o comprimia, porque estava para ver quem era aquele tal Jesus que fazia milagres, realizava prodígios e sinais. E geralmente aquela multidão estava ali por interesse, por querer ver a manifestação dele na sua vida. Mas há um outro grupo diferente, que são os discípulos. E os discípulos, como eu falei, são esses que estão para aprender, para receber instrução. E me chama muito a atenção. Os discípulos, mesmo limitados, mesmo ainda sendo formados, eles tinham um ponto positivo. É o fato de eles sempre estarem fazendo perguntas, questionando. Isso mostrava a sede deles por aprender a respeito do reino de Deus. Isso é muito lindo. E nós também precisamos
ter esse coração de discípulo que não vai até Cristo somente pela sua glória, somente pelas suas manifestações, mas precisamos ser esses que vão até Cristo para aprender do seu reino, do seu princípio, a respeito da vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender, como eu falei lá atrás, da palavra de Deus, lermos mais a Bíblia, conhecermos mais a literatura cristã que nos edifica, mas também precisamos estar sensíveis a toda forma de aprendizado, pois Deus usa de muitas maneiras para se comunicar conosco e nos ensinar. Dou alguns exemplos de como nós podemos aprender de várias formas. Podemos aprender direto dos sábios, de quem tem conteúdo a oferecer, de quem tem experiência. Podemos aprender com os tolos e com os erros dos outros, porque assim nós veremos o que nós não devemos fazer. Temos que aprender com os nossos próprios erros, com as nossas cabeçadas. Temos que aprender com as experiências que a vida nos proporciona viver. Temos que aprender na escola do mundo. Como diz aquele ditado, né? Se não aprende da melhor forma com os pais, com quem está dando conselho, vai aprender na escola do mundo. Então devemos aprender dessa maneira também. Nós devemos aprender de forma muito especial com a criação de Deus, com os animais, com a natureza. Jesus, ao expor os seus sermões, ao fazer as suas pregações, ele sempre usava as figuras da natureza para passar essas lições. E nós podemos aprender com os animais, nós podemos aprender com a natureza. Eu concluo aqui dizendo que possamos ouvir mais que falar, até porque a própria palavra de Deus nos chama a praticar isso. Que possamos ter essa fome e sede por aprender sempre mais de todas as formas e da fonte correta, porque isso é muito importante. Que possamos ter a humildade e reconhecermos que ainda não sabemos tudo, que estamos num processo constante de aprendizado, que temos muito ainda a desbravar, a descobrir, a conhecer. E assim, eu garanto para você que nós só temos a evoluir, que nós só temos a crescer, porque o Senhor irá cooperar nos enchendo de sabedoria, principalmente, é claro, a que nos levará para o céu. Que Deus abençoe, até o próximo episódio dessa série.